à tarde dessa segunda-feira, nós estamos aqui no Mercado do Amor. Aqui é o Ministério Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ministério Quarto Anjo. E qual é a missão desse ministério? Todos iremos acompanhar. Antes de mais além, saudamos a todos que se encontram nesse mercado, que boa tarde. E assim, em seguida, a nossa missão é de anunciar o último convite de misericórdia no fim dos tempos. E por que nós viemos aqui no Mercado do Amor? Vamos começar a perceber um pouco como é que foi e como é que é pelo assunto deste ministério. No Gênesis 49, no seu verso 8, principalmente começando no verso 9, ali Jacó, no verso 1 do capítulo 49 de Gênesis, explica aqui, ele chama os seus 12 filhos, o qual ele diz: filhos, venham e ouçam o que irá acontecer no fim dos tempos. Eles sentaram junto ao seu pai, o patriarca Jacó. E quando eles sentaram com seu pai, ele começou a explicar a cada tribo o que iria acontecer em cada época até o fim da era da humanidade na Terra. No verso 9, ali explica a tribo de Judá, o qual Cristo encarnaria, onde ele foi nascido da Virgem Maria, como nós sabemos. E no verso 16, começa o assunto mais forte do tempo em que nós estamos a viver. Um segredo oculto há séculos e séculos, mas pela sua vez chegou a ser revelado aos homens. Ali no verso 9 está a dizer que Judá é como um filho de um leão. E esse título de leão pertence a Cristo, o qual é que nós sabemos o leão da tribo de Judá. No verso 16, ali diz assim, a respeito da tribo de Dan: Dan julgará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. Enquanto ele julga seu povo, e em seguida no verso 17 diz: Dan será como uma serpente ao pé do caminho, ou a vereta, o qual que morderia ou que morderá os calcanhares do cavalo e fará fazer cair o próprio cavaleiro para trás. Aí a Bíblia nós entendemos que Jacó foi revelado que nos últimos dias o mesmo Cristo incorporado, que encarnou na tribo de Judá, incorporaria na tribo de Dan. É por isso disse: Dan, uma das tribos de Israel, julgará o seu povo. Quem julga somente que nós conhecemos é Cristo, não aquele filho o qual Jacó referia. E onde nós entendemos que o julgamento somente só é Cristo, é Deus quem julga. No verso 18, no verso do capítulo mesmo 49, o mesmo pai Jacó que abençoa seus 12 filhos, explica também. Disse: ó Senhor, em ti eu espero a tua salvação. Isso foi o patriarca Jacó que estava a falar a respeito da tribo de Dan. Que Cristo ou Jacó naquele tempo foi revelado que essa linhagem de Dan encarnaria o Jesus, o qual é que nós conhecemos, aquele que incorporou ou que encarnou naquele tempo. Pela primeira vez e pela segunda é a incorporação. A primeira como ele encarnou, a segunda vez pela linhagem de Dan, ele incorporará. Enquanto isso acontece assim, é por isso ele disse: ó Senhor, em ti eu espero a tua
salvação, porque ele sabia que nos últimos dias Cristo incorporaria naquela tribo e usaria o seu homem, o qual era ou seria da linhagem de Dan. E Moisés, testemunhando o mesmo assunto, o que ele diz no Deuteronômio capítulo 33, no verso 22? Disse, Dan é como o filhinho de um leão. Esse título de leão, não um leão velho, não um leão pequeno, mas sim leão novo, qual é que é? Cristo. E Bazã, como ele disse, um filho de leão que salta de Bazã. Bazã representa templo ou monte de Deus, o qual está sentado o Filho de Deus. É por isso, aquele como filho de leão saltaria em Bazã, e o qual é que é no monte de Deus. E em seguida, assim, vamos no Isaías capítulo 28, no seu verso 11. 11, verso e 12. Aí Isaías explica, por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, eu falarei a esse povo. E o que estava a explicar Isaías a respeito desses estrangeiros que ele usaria de línguas estranhas, de lábios gaguejantes, e para falarem a esse povo. E por enfim, no verso 12, disse: o único que é capaz de batalhar contra a besta e a sua imagem é somente o Cordeiro, é somente Cristo. Então é por isso que a serva do Senhor, a irmã Deusilene Souza, teve novamente esta revelação durante esta semana, em que ela foi levada nas nuvens do céu em espírito para contemplar a batalha que havia começado no céu. E a mesma batalha foi transferida aqui na terra. E assim o mundo com esta grande batalha. E agora, o que Deus mostrou para a sua serva, a irmã Deusilene Souza, é o período da finalização da batalha, da guerra. Uma guerra muito maior. Estamos na hora da finalização desta guerra, desta batalha. Por isso, é necessário que Cristo venha incorporar no corpo de um homem para batalhar contra a besta e o falso profeta. Então, o que está a dizer aqui, Apocalipse 19, muitos interpretam desta maneira que isto será no período dos 1000 anos, quando os salvos estão vivendo lá no céu. Vão viver no céu durante os 1000 anos e Satanás preso aqui na terra. Muitos estão interpretando que será neste período, mas, meus amados amigos, nós agora já estamos na finalização desta guerra, desta batalha que começou no céu. Então, o mundo já enfrentou esses 6000 anos com esta guerra. Agora chegou a hora de finalizar. E ao finalizar, é necessário que Cristo venha incorporar no corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem, para batalhar contra a besta e a sua imagem. É por isso que nunca bramará como leão, e das montanhas e dos vales e de todas as nações ouvirão a sua voz e se converterão. As suas ovelhas ouvirão e conhecerão a voz do Senhor quando ele bramar como leão. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na
de Dan, bramando como um leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações. Mas a voz de Cristo requer atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão, quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações. Mas a voz de Cristo requer atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação.